A queda de Jerusalém, a estratégia e o destino de uma cidade. Em 588 a.C., Jerusalém era a joia de Israel, uma cidade cercada por muralhas imponentes e protegida pela fé de seus habitantes. Os muros de 12 metros de altura, as reservas de comida e os soldados treinados garantiam que a cidade era praticamente imbatível. Para muitos, Jerusalém era a cidade protegida por Deus, e sua destruição parecia impossível. Mas, ao longo de 18 meses, Jerusalém passaria de uma cidade próspera para uma ruína desolada. Como isso foi possível? A resposta está no plano minucioso de Nabucodonosor II, rei da Babilônia, que com sua estratégia implacável e inovações militares, destruiu uma das cidades mais protegidas da época. O Império Babilônico e Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, governante do Império Babilônico, não era apenas um líder militar, mas também um mestre estrategista. Sua ascensão ao poder foi marcada por uma série de vitórias que expandiram o Império Babilônico a proporções nunca antes vistas. Seu exército, disciplinado e com tecnologia de guerra avançada, era um dos mais temidos do mundo antigo. Mas o que mais o destacava era a sua capacidade de entender que a guerra não era apenas sobre força bruta. Ele sabia que para destruir uma cidade como Jerusalém seria necessário mais do que uma simples invasão. Seria preciso uma abordagem meticulosa que combinasse força militar com manipulação psicológica. O cerco inicial, uma proposta de paz. Em 605 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém pela primeira vez. Mas, ao contrário de outros conquistadores, ele não atacou de imediato. Em vez disso, ele fez uma proposta ao rei Jeoaquim. Entregue alguns dos filhos da nobreza e deixarei a cidade em paz. Parecia uma oferta generosa, que poderia ser vista como uma chance de evitar a destruição. Jeoaquim, acreditando que essa proposta era vantajosa para sua cidade, aceitou sem hesitar. Nabucodonosor não queria apenas reféns, ele queria manipular o futuro da cidade. Ele não só levou prisioneiros, mas também levou os mais brilhantes de Jerusalém: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens da linhagem real. Esses jovens seriam treinados em Babilônia, absorvendo a cultura e os conhecimentos babilônicos, afastando-os da terra de seus ancestrais. Mas o que Jeoaquim não percebeu é que, ao aceitar essa proposta, ele havia perdido sua soberania de Jerusalém. Jerusalém não só entregava seus jovens mais promissores, mas também permitia que Nabucodonosor começasse a manipular o futuro político da cidade. Os futuros líderes de Jerusalém agora seriam formados em Babilônia e não em Judá. O primeiro golpe psicológico. Essa ação inicial foi apenas o primeiro golpe psicológico de Nabucodonosor. Ele não queria apenas destruir a cidade fisicamente, mas abalar a moral dos jerusalemitas. A Babilônia estava mostrando ao mundo que sua força não era apenas militar, mas também intelectual e psicológica. O rei babilônico sabia que para garantir o controle sobre Jerusalém, seria necessário quebrar a confiança dos judeus em seu próprio poder. Ele sabia que uma vez que os judeus começassem a acreditar que a Babilônia era mais forte, a resistência se tornaria muito mais difícil. Em vez de um ataque direto, Nabucodonosor utilizou uma tática de cerco progressivo. Ele cercou Jerusalém, mas deu tempo à cidade para que se rendesse voluntariamente. Durante esse tempo, Nabucodonosor enviou mensagens de paz e mostrou que sua força não era apenas em números, mas também em inteligência e habilidade estratégica. Mas o rei Jeoaquim, vendo essa proposta como uma chance de salvar sua cidade, não percebeu o plano por trás dessa oferta. Ele havia acabado de perder a soberania de Jerusalém. Vitória de Nabucodonosor, a primeira queda de Jerusalém. O tempo passou, e 3 anos depois, em 597 a.C., Nabucodonosor retornou a Jerusalém. A cidade
já enfraquecida pela perda de seus melhores jovens e pela manipulação psicológica, não tinha mais resistência suficiente para enfrentar o exército babilônico. O jovem rei Jeoaquim, que havia sucedido Jeoaquim, não teve outra opção senão se render. Em apenas 3 dias, a cidade foi tomada. A surpresa foi total. Quando Nabucodonosor chegou, ele encontrou uma cidade que já havia se rendido mentalmente. Não houve resistência feroz, e o rei babilônico aproveitou para saquear a cidade. O Templo de Salomão, o centro espiritual de Jerusalém, foi saqueado pela primeira vez. Nabucodonosor levou o rei Jeoaquim como prisioneiro, junto com 10.000 prisioneiros, incluindo soldados, artesãos e intelectuais. Jerusalém, mais uma vez, perdeu sua independência, mas isso não foi o suficiente para Nabucodonosor. Ele queria garantir que Jerusalém não fosse mais uma ameaça. O rei babilônico colocou Zedequias, tio de Jeoaquim, como o novo rei de Jerusalém. Mas Zedequias era apenas um fantoche sem poder real. A rebelião e o segundo cerco. Durante 11 anos, Jerusalém ficou sob o controle indireto da Babilônia. Zedequias, embora oficialmente rei, era apenas um marionete nas mãos de Nabucodonosor. No entanto, em 588, Zedequias cometeu o erro fatal. Pressionado pelo Egito, que havia prometido apoio, ele se rebelou contra a Babilônia. Esse foi o erro mais caro da história de Jerusalém. Nabucodonosor, furioso, não daria mais chances de negociação. Ele retornou com um exército ainda mais poderoso e cercou Jerusalém novamente. Desta vez, a guerra não seria uma questão de submissão, mas uma questão de destruição total. O cerco foi brutal e implacável. As forças babilônicas cercaram a cidade com uma segunda muralha, tornando impossível a fuga ou entrada de qualquer coisa, seja alimentos ou reforços. A fome e o desespero começaram a tomar conta da população. O cerco durou meses. Os habitantes de Jerusalém, sem fome e sem esperança, começaram a entrar em desespero. Os relatos de canibalismo e de pessoas morrendo de fome começaram a surgir. As muralhas da cidade, que por tanto tempo haviam representado a força e a segurança, agora pareciam não passar de uma prisão. A cidade foi isolada e, à medida que a fome se espalhava, a resistência dos defensores diminuiu. Nabucodonosor sabia que o tempo estava a seu favor. Ele tinha recursos suficientes para esperar, enquanto Jerusalém, isolada, enfraquecia a cada dia. A pressão psicológica foi tão eficaz quanto as máquinas de guerra que destruíam as muralhas. Ele não precisava apressar a batalha, pois sabia que a fome e o desespero destruiriam a moral dos jerusalemitas antes mesmo de suas forças se esgotarem. A queda de Jerusalém e o exílio. Finalmente, a muralha de Jerusalém cedeu. Na madrugada de 18 de julho de 586 a.C., o exército babilônico entrou na cidade. Zedequias, vendo que a resistência havia falhado, tentou escapar, mas foi capturado. Ele foi forçado a assistir enquanto seus filhos, os herdeiros do trono, eram mortos diante de seus olhos. O próprio Zedequias teve os olhos arrancados e foi levado para a Babilônia como prisioneiro. A linhagem real de Judá foi completamente destruída. Com a cidade tomada, Nabucodonosor avançou para o Templo de Salomão. A destruição do templo foi um golpe final para o povo judeu. O centro de sua fé e identidade foi queimado e saqueado. O povo de Jerusalém, agora destroçado, foi forçado ao exílio. Milhares foram levados para a Babilônia, onde viveriam como cativos. Jerusalém, a cidade santa, foi destruída. O legado de Nabucodonosor. A destruição de Jerusalém não foi mais do que uma conquista militar. Para os babilônios, foi uma demonstração de que nenhuma cidade, por mais forte que fosse, poderia desafiar a Babilônia e sobreviver. Ele garantiu que Jerusalém, como centro de resistência, não existisse mais. Mas apesar de sua vitória, uma pergunta permanece.
por que Deus permitiu que Jerusalém caísse? Para os babilônios, a vitória foi uma confirmação de sua força. Mas para os judeus, a destruição de Jerusalém foi um mistério. A cidade havia sido destruída, mas a fé do povo de Jerusalém resistiu. E com o tempo, Jerusalém renasceria. Mas essa história seria escrita muito tempo depois, quando o Império Babilônico já fosse um capítulo distante na história do mundo. Agora, quer saber a verdadeira história de Jerusalém? Clique no link na descrição e assista a história completa. Se você gosta de narrativas que unem história, símbolos e significado, então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada. Porque quando a gente lembra, a gente entende. E quando a gente entende, nada nunca mais será igual.